tarde, gente. É um prazer a gente estar junto outra vez. É sempre muito bom a gente estar junto, né? Em nome de Jesus. A gente está reunido nesses tempos de uma forma diferente, né? Mas espero que a gente consiga se fortalecer cada vez mais, né? Nesses propósitos de servir a Jesus. Então a gente vai começar, né, esse nosso momento de conversa, né, esse nosso momento de encontro com uma mensagem, né? A gente vai ler então do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 84. Levantemo-nos, levantai-vos, vamo-nos daqui. Jesus em João, capítulo 14, versículo 31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o forçoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamo-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. O Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observações muito interessantes. Mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas do luxo no menor esforço. Lição linda, né? Que Emmanuel vem trazer para a gente. Lembrando a necessidade da nossa transformação, a necessidade de passarmos pelos estágios, né, para alcançarmos aquilo que verdadeiramente nós esperamos, que é a nossa redenção e a nossa chegada ao caminho da perfeição, né? Então vamos elevar os nossos corações a Jesus, nos entregarmos em pensamento para essa tarde de encontro, agradecermos a oportunidade de estarmos juntos. Que possamos, sobre a influência da espiritualidade amiga, conversarmos sobre esse amado amigo, que vem aquecer o coração de todos nós, nos dando força e coragem para cumprirmos a nossa trajetória. Que nesses dias, Senhor, possamos elevar as suas palavras ao mundo, acolhendo os corações daqueles que sofrem, fortalecendo os propósitos daqueles que passam pelas provações. Que possamos, Senhor, nesta tarde, nesta união de pensamentos, vibrarmos pelo nosso planeta Terra, que passa pelos momentos das dores. Que os nossos corações unidos possam servir de bálsamo, possam servir de consolo para aqueles que mais precisam. Direciona as nossas preces, a energia criada neste encontro para acolher o coração dos sofredores. Estejam eles onde estiverem, dos dois lados da vida. Acolhe, Senhor,
aqueles que mais precisam. E que a sua paz, Jesus, possa tocar os nossos corações, fortalecendo a cada um de nós, dando-nos coragem para a realização das nossas tarefas. Esteja conosco hoje e sempre, e que possamos também estar contigo a cada dia, através da nossa ligação, através do nosso encontro, da busca que cada um de nós podemos fazer na sua direção. Que assim seja, amado amigo. Então, a nossa proposta hoje, né, é a gente conversar um pouquinho sobre essa necessidade que nós temos nesse momento, né, em que a gente está sendo convocado a uma mudança, né, que a gente está sendo convocado aí pelas transformações, né, que a nossa terra está passando, a gente está sendo convocado a rever os nossos conceitos, né, a trabalharmos mais a fundo aquela coerência espírita, né, que a gente já vem falando há alguns tempos, né? A coerência com todos aqueles propósitos e com todas aquelas lições que a gente vem desenvolvendo ao longo da nossa história, né? Aquilo que a gente vem aprendendo com os espíritos, aquilo que a gente vem cultivando através dos nossos estudos, é preciso que agora a gente se coloque na posição de fazer a vivência prática disso tudo, né? Como estava na proposta de Jesus, lá na mensagem que a gente leu, né, no início da nossa preparação para esse estudo, é preciso que nós levantemo-nos, né? Que nós nos coloquemos à disposição, que a gente faça esse movimento da elevação. Vamos levantar, vamos em direção a algo que está por vir, né? Vamos fazer o melhor que nós pudermos, aonde nós estivermos colocados. Mas é preciso que, antes de mais nada, a gente entenda que esses processos todos que estão acontecendo não são processos aleatórios, né? A gente, no cultivo do estudo da doutrina espírita, a gente foi descobrindo que aquela ideia que a gente tinha de que as coisas aconteciam a acaso, as coisas aconteciam sem propósito, as coisas aconteciam aleatoriamente, ela não é uma realidade, né? Ao longo do nosso estudo dentro do movimento espírita, a gente foi descobrindo que as nossas ações geram reações, né? Que à medida que nós vamos vivendo e que vamos desempenhando as nossas atitudes, né? Nós vamos nos aproximando da colheita, né? Daquilo que nós mesmos semeamos. Então, nada que está acontecendo de forma aleatória. Nada daquilo que a gente está vivenciando nesses dias de dificuldade são criações do inesperado. São resultados de um processo de transformação. E são resultados das escolhas que nós também fizemos. Então, a cada um de nós será dado conforme as nossas obras. Assim nos foi dito e assim nós precisamos acreditar, né? Então, quando a gente se depara com esse momento em que a Terra está sendo, vamos colocar assim, revirada, né? Turbilhonada, a gente precisa lembrar que nós não estamos sozinhos, né? É hora de nós desenvolvermos o melhor que podemos fazer nesse momento, que é relembrarmos da nossa filiação divina, né? É preciso que a gente lembre e desenvolva a nossa confiança em Deus, né? Nesses últimos dias, o que mais a gente tem sido convocado é para que a gente recobre essa confiança, para que a gente recobre essa nossa herança divina. Lembrarmos que cada um de nós somos filhos amados desse Pai. E na qualidade de filhos amados, nós não estamos sozinhos. Ao contrário, né? Nós estamos o tempo todo envolvidos na presença desse Pai de amor. Envolvido na presença desse Pai de amor e das entidades espirituais que se colocam no nosso caminho, né?
nos auxiliando nesse processo de melhoramento. Porque assim como a gente faz com as nossas crianças, né? No dia que o pai precisa sair, ele deixa a criança num local de segurança, ele deixa a criança em companhia daqueles que são de confiança dele, né? Que ele sabe que dá conta de cuidar da sua criança, nós também estamos sendo cuidados. O nosso pai não nos deixou aleatórios, né? Não nos deixou sozinhos. Então, estamos amparados por essa espiritualidade amiga, né? Que nos cerca, que a todo momento nos fala da sua presença, que a todo momento nos dá dicas de comportamento, que a todo momento nos revisita para nos animarmos nos momentos da grande dor. Então, no livro Estude Vida, que é um livro de mensagens do Emmanuel e do André Luiz, a gente vai ver uma mensagem que está intitulada Em Todos os Caminhos, em que ele nos convoca a nos lembrarmos que Deus está conosco em todos os caminhos. Mesmo os caminhos de erro, mesmo naqueles momentos em que a gente se distrai e, ao invés de lançar as nossas melhores sementes, a gente se distrai pelas paixões do mundo, mesmo nesses momentos, nós estamos sendo amparados por Deus. Mesmo quando as nossas escolhas são escolhas que nos desviam da nossa retidão, né? Do caminho da perfeição, ainda assim nós estamos sendo amparados por Deus. Porque esse Pai de amor, ele não nos abandona, né? Ele não nos vira as costas, mas ele nos permite o livre-arbítrio, né? Por nos amar muito, ele permite que nós façamos a nossa escolha. E nesses processos de fazermos as nossas escolhas, às vezes a gente se distrai. E às vezes a gente se afasta dessa presença. Mas essa presença está sempre próxima de nós. Basta que a gente queira fazer essa ligação. Que a gente vá de encontro a esse amor, né? Que a gente vá de encontro a essa filiação divina. Então é preciso que a gente reforce isso em nós nesse momento. Em todos os caminhos estamos na presença de Deus. Nos momentos mais difíceis da vida, estamos na presença de Deus. Quando a dor bate à nossa porta, estamos na presença de Deus. Quando a gente erra e se depara com o nosso arrependimento, estamos na presença de Deus. E isso é fundamental para que a gente venha desenvolver os artifícios para a gente continuar fazendo a parte que nos cabe. Porque ainda nessa lição, os espíritos nos convocam, né, a repensar que o fato da gente estar na presença de Deus em todos os momentos não nos limita de fazermos a parte que nos cabe. Apesar de estarmos amparados por Deus, amparados pela espiritualidade amiga, existe uma missão que é nossa. Existe algo que precisamos desempenhar. Existe uma tarefa que pode ser realizada por nós, aonde estamos. E isso é importantíssimo da gente pensar nesse momento, né? Porque a gente precisa pensar que, apesar das limitações que nós estamos vivendo, estamos num momento de pandemia, né? Existem muitas limitações físicas, por exemplo, a gente não pode sair a toda hora, a gente não pode estar presencialmente junto o tempo todo, mas a situação em que nós nos encontramos, existe ali algo que nós podemos desempenhar. Existe uma tarefa que precisa ser realizada. E às vezes a gente está tão com os olhos fechados, né? A nossa preocupação está tão focada para determinado ponto que a gente se impede de ver a tarefa que está sendo formulada naquela proposta, né? Às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que a gente não consegue fazer que a gente perde a oportunidade da tarefa que está sendo colocada no dia de hoje. Quantos de nós, nesse momento, estamos sendo convocados para o trabalho com a família? Para a regeneração dos nossos laços familiares? Para o reencontro de almas? Por fazer laços de afinidade?
por desenvolver habilidades dentro do próprio lar. Coisas que, quando a situação era diferente, que a gente estava lá correndo no mundo lá fora, né? Buscando as nossas tarefas de todo dia, talvez a gente não tivesse oportunidade de realizar. Mas hoje nós estamos sendo convocados para essa modificação, né? Então é preciso a gente pensar naquele ditado popular, né, que diz que sempre que Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. E, em geral, existem muitas janelas ao nosso redor. Mas a gente está tão preocupado com a porta que fechou que a gente fica, às vezes, igual a criança mimada, né? Parada na frente da porta, chorando, reclamando. Ai, meu Deus, essa porta fechou. Ai, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Ai, meu Deus. E a gente não está vendo as oportunidades das janelas abertas. Quantas vezes, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós não fomos convocados para tarefas de relação com o nosso próximo que a gente não conseguia fazer antes? Através de um telefonema, através de uma palavra amiga, através de um sorriso, mesmo que seja através de uma ligação virtual. São formas da gente exercitar esse amor. São formas da gente exercitar essa presença divina em nós. Toda vez que a gente entra em contato com alguém que está ali acabrunhado, né? Está ali vivendo um processo de tristeza e através de um bom dia, boa tarde, uma conversa, a gente consegue mudar aquele padrão vibratório, a gente está contribuindo não só para a melhoria daquele indivíduo, mas para a melhoria da vibração do nosso planeta como um todo, né? Se cada um de nós emite uma onda de pensamento, e essa onda de pensamento, o Emmanuel diz para a gente lá no livro Pensamento e Vida, que esse pensamento para o mundo espiritual ele é como se fosse palpável, né? Se a gente melhora as zonas de pensamento que nós estamos emitindo, e automaticamente daqueles que estão à nossa volta, nós estamos criando situação de melhoria para o nosso planeta inteiro. Então, olha o nosso compromisso nesse momento. O nosso compromisso maior nesse momento está sendo esse convite de mantermos a confiança em Deus e, confiantes em Deus, melhorar essa onda na qual nós estamos vibrando. O nosso compromisso com o nosso pensamento, o nosso compromisso com aquilo que emitimos ao mundo. Será que nós estamos emitindo vibrações curadoras, vibrações de elevação, como é a proposta inicial do texto? Estamos nos levantando para a realização do mundo melhor? Ou estamos cabisbaixos, estamos tristes, estamos chorosos, preocupados, amedrontados daquilo que virá? Qual é a vibração que nós estamos emitindo para esse mundo? E aí é possível que cada um de nós, comprometidos com essa proposta, repensemos a nossa forma de agir no mundo. Repensemos na nossa forma de agir nesse momento, né? Quais são as vibrações que nós estamos emitindo? Se nós queremos emitir vibrações curadoras, né? Vibrações que vão auxiliar nesse processo de refazer as cicatrizes, né? Quando a gente está machucado, a gente abre uma ferida. Mas à medida que a gente vai passando o remédio certo, aquela pele ela vai se refazendo, não é assim? Ela vai se reconstruindo. Ela vai formando uma cicatriz. E essa cicatriz vai reconstruindo aquele tecido, não é assim que a gente faz quando a gente faz uma lesão? Então, a nossa terra, neste momento, passa por um processo de lesão, né? Ela foi machucada pelos nossos comportamentos. E aí, todos nós que estamos inseridos aqui, né? Cada um de nós, de certa forma, com os nossos tumultos, com os nossos desequilíbrios, com os nossos pensamentos nas zonas de vibração da tristeza, da crueldade, muitos de nós nessas ondas de vibração de desequilíbrio, né? Muitos propiciando processos obsessivos prolongados,
criamos no nosso planeta essas grandes cicatrizes, né? Criamos em nós mesmos e no nosso perispírito grandes cicatrizes que precisam ser sanadas, que precisam ser revitalizadas. Então, nesse momento, nós estamos sendo convocados a trabalhar nessas cicatrizes, né? A refazer essas feridas, transformando essas feridas em oportunidades de mudança. Então, se nós estamos em situação de desequilíbrio, é preciso começarmos a trabalhar esse equilíbrio em nós. É preciso trabalharmos essa confiança em nós. Porque confiando em cada um de nós, confiando nessa presença divina em nós, nós vamos refazendo a nossa cicatriz, né? Tirando aquela lesão e permitindo o reajuste. Então, é preciso que a gente reviva isso, né? E a gente vai ler uma passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou pedir a liberdade para vocês da gente fazer a leitura, porque eu gosto muito que quando é passagem evangélica, a gente faça a leitura para a gente não perder nada, né? E a gente vai lá na passagem número 6 do capítulo 25, que é o capítulo Buscai e Achareis, quando a gente vê Kardec tirando para a gente uma passagem que está no Evangelho de Mateus, falando sobre observai os pássaros do céu. Quando ele diz o seguinte: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulais tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por sabeis onde achareis o que comer para sustento da tua vida, nem onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem ceifam, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homem de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa lição, ela vem de encontro ao nosso coração nos dias de hoje, né? Primeiro, quando Jesus nos fala, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Aonde estamos gastando os nossos pensamentos? Aonde estamos gastando as nossas forças, né? Em que tipo de vibrações estamos escolhendo colocar a nossa energia nesse momento? Muitos de nós estamos muito preocupados com aquilo que vai acontecer amanhã. Será que nós vamos ficar doentes? Será que vai acontecer alguma coisa com alguém da nossa família? Mas está lá a resposta, né? A cada dia o seu mal. Vamos viver o dia de hoje fazendo a parte que nos cabe, da mesma forma que estava lá na lição do livro Estudo de Vida, né? Cada um de nós tem a parte que lhe cabe para ser cumprida. Neste momento,
O que é a parte que nos cabe ser cumprida? Aquilo que a ciência do nosso momento está nos ensinando a fazer. É preciso a gente usar máscara, é preciso a gente tomar vacina, é preciso a gente fazer o isolamento, o distanciamento. É isso que está sendo ensinado para a gente nesse momento. Mas a gente sabe que, mesmo fazendo isso tudo, alguns de nós podem ser acometidos pela doença, porque a gente não pode esquecer do que acontece com a lei de causa e efeito, né? Alguns de nós estamos comprometidos, vamos colocar dessa forma, com essa programação, e que é natural, faz parte da nossa proposta, assim como foi colocado por Emmanuel lá na mensagem inicial, né? Jesus, quando se levantou, ele não se levantou para um caminho de redenção puro e simples. Ele passou no momento inicial por momentos de sofrimento, de dor, até a gente chegar naquela fase, né, da realização da elevação final, né, que é a redenção dele após a cruz, né? Então a gente sabe que muitos espíritos vão passar por esse processo do sofrimento, vão passar pelo processo do desencarne, mas nada acontece aleatório. E se tiver na nossa programação, que nós tenhamos a tranquilidade e a certeza de sabermos que estamos sendo amparados pela espiritualidade amiga. E isso precisa estar claro em nós, né? Porque Kardec vai falar para a gente lá no livro Céu e Inferno, quando ele fala do temor da morte, que aos espíritas, né? Ele vai falar que os espíritas eles não vão enfrentar esse processo do temor com tanta insistência e com tanta dificuldade, porque para nós foi dado o entendimento. A gente sabe que à medida que a gente vai conhecendo mais o plano espiritual, que a gente vai entendendo que essa transição e esse retorno fazem parte do processo natural do espírito, né? Porque ora nós estamos encarnados, ora nós estamos na erraticidade, e tanto aqui quanto lá nós estamos fazendo processo de crescimento. Quanto mais a gente entende isso, mais tranquilidade a gente tem para passar por esses processos, né? Mas a gente tem que ter tranquilidade na confiança em Deus, na certeza que, se isso estiver na nossa programação, que nós vamos fazer com tranquilidade, com amor, né? Com paz, sabendo exercitar tudo aquilo que os espíritos nos convidam, né? Do desprendimento da matéria, da eliminação dos nossos apegos, né? Então, é um momento de convite, né? Que nós precisamos passar, que nós precisamos vivenciar. Mas, frente a esses tumultos, como é que nós podemos, como espíritas, contribuir neste momento? E aí a gente volta àquela conversa que a gente estava tendo sobre os processos de melhoramento, né? O Bezerra de Menezes, naquele livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é um livro novo do Manuel Filomeno de Miranda, tem uma mensagem lá do Bezerra de Menezes que ele vai falar sobre essa questão da pandemia, e ele fala muito da questão da nossa vibração vinculado a esse processo de doença, né? O quanto que nós, através dos nossos desequilíbrios, deixamos o nosso corpo mais suscetível para a aquisição de determinadas doenças. E ele vem nos convocar para que a gente faça, através das nossas preces, através da elevação dos nossos pensamentos, pontos de fortalecimento dos nossos centros vitais. Então, olha isso, né? Como nós podemos contribuir para essa melhoria, né? E para esse afastamento da dor. Toda vez que nós estamos produzindo crescimento, né? Que nós estamos produzindo pensamentos de elevação, nós estamos gerando contato com a espiritualidade superior, né? O Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, quando ele fala de oração, ele diz que a oração é como se a gente pegasse um grande espelho e colocasse na direção do sol. Aquele espelho, ele absorve a luz do sol e direciona para aquilo que está ao nosso redor. Então, que cada um de nós
quando nos colocamos à disposição de realizar as nossas preces verdadeiramente, de colocarmos o nosso espírito na direção desse grande sol, nós podemos funcionar como grandes espelhos, traduzindo ao mundo a luz que nós recebemos. Então, quando cada um de nós se coloca à disposição de parar esse pensamento turbilhonado que a gente está vivendo, deixar de lado, nem que seja por um instante, o temor, a tristeza, a insatisfação com isso que a gente está vivendo, e a gente começa a buscar a nossa ligação com Deus, e a nossa ligação com Deus em vistas da realização do momento de melhoria para o nosso planeta, né? Então, quando a gente vai lá, faz as nossas preces, pedindo para que o nosso planeta se restabeleça, pedindo pelas lideranças do nosso planeta, pedindo amparo aos doentes, pedindo amparo àqueles que desencarnam, pedindo pela nossa tranquilidade, pela tranquilidade daquelas pessoas que a gente sabe que está passando pelos momentos de tristeza e de dor, a gente está sendo esse grande espelho que joga a luz para o mundo, né? E o Emmanuel, ele coloca de uma forma figurativa, dizendo que essa luz ela pode atingir as grandes cavernas, né? Então, quando a gente fala das cavernas, a gente lembra muito daquele espaço lá do umbral, né? Do Memórias de um Suicida, que são aqueles locais de grande dor, e que a gente vê que mesmo nesses locais de grande dor, existe a presença da espiritualidade amiga, né? Só que Bezerra de Menezes, ele traz uma mensagem para a gente no final de 2019, que ele diz o seguinte: Jesus ajuda o homem através do homem. Então, nós aqui encarnados somos os grandes emissários de Jesus na realização desse mundo melhor. Nós estamos sendo amparados pela espiritualidade amiga, mas nós também podemos ser pontos de amparo para aqueles que passam pelas situações de dor. Porque quando a gente exerce essa nossa confiança em Deus e a gente exerce essa nossa ligação em Deus, a gente passa a ser ponto de luz. E sendo ponto de luz, a gente pode refletir para o mundo. Então é preciso que a gente faça um trabalho de polir o nosso espelho. Tirar tudo aquilo que faz com que o nosso espelho fique empoeirado, que o nosso espelho fique sujo e não consiga captar essa luz do sol, né? Essa luz do amor de Deus. Então, é preciso que a gente comece a fazer um trabalho de rever o que nos impede de sermos luz, né? O que nos impede de brilhar aqui aonde estamos, na situação do hoje, na situação do agora, aonde fomos colocados. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com aquilo que a gente não tem, que a gente deixa de fazer aquilo que é possível. Tem uma frase atribuída ao Francisco de Assis, que ele diz assim: comece fazendo o necessário, em breve você estará fazendo o impossível, né? Então vamos começar a olhar aquilo que está acontecendo ao nosso redor e, em cima do necessário, o que a gente pode trabalhar? Quem são as pessoas que a gente pode tocar? Qual é a parte de mim que eu já consigo modificar? Então vamos começar esse trabalho de formiguinha, limpando o nosso espelho. E à medida que nós vamos limpando o nosso espelho, tirando as nossas imperfeições, que a gente vai percebendo que, nossa, se eu assisto determinado programa, esse programa me traz uma onda de vibração que não é legal. Quando eu assisto esse determinado programa, eu estou entrando em padrão de desequilíbrio. Então, será que realmente nesse momento eu preciso assistir? Quando eu converso com determinada pessoa, eu não estou conseguindo sair daquela situação com tranquilidade. Então, será que antes de eu conversar com essa pessoa eu não posso fazer nada? Eu não posso fazer uma prece me programando para essa conversa? Eu não posso fazer uma prece por ela à distância, para que as nossas conversas sejam mais tranquilas ao longo do tempo? Porque assim como Deus não nos abandona, como a espiritualidade não nos abandona, também é nosso papel não abandonar aqueles que estão em desequilíbrio. Então é preciso que a gente comece a desenvolver esses pequenos compromissos, né? Essas pequenas atitudes no hoje, no aqui, no agora, para que a gente consiga, ao longo do tempo,
ter esse espelho polido, capaz de transmitir a luz divina. Mas outra coisa que é importante a gente pensar é que a nossa luz, mesmo sendo pequena, ela é fundamental onde a gente está, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: cada luz, cada intensidade de luz diferente, ela tem um propósito. Você vai fazer um jantar, né? Não adianta você colocar um holofote na mesa, que aquela luz muito intensa, ela vai atrapalhar. A gente precisa no jantar uma luz de vela, não é assim? Mas lá no jogo de futebol, adianta botar a vela? Não, as pessoas que estão lá na arquibancada não conseguem ver se a luz for só a luz de vela, né? Então, cada um de nós tem uma intensidade diferente de luz. Mas essa luz é que está sendo contada neste momento. É nela que nós estamos sendo convocados. Com a luz que nós temos no local onde nós estamos, é possível fazer modificação. O Manuel Filomeno de Miranda, ele traz uma frase para a gente nesse livro, né, No Mundo de Regeneração, que ele fala o seguinte: a luz brilha mais quando a treva é mais densa. Olha que coisa linda. Pega um quarto escuro, acende um fósforo. Ele não é capaz de iluminar aquele quarto? Ele não é uma lanterna de LED. Ele não é uma luz de um holofote. Mas para aquele que está numa escuridão, um pequenino fósforo aceso faz toda a diferença. Ele vai conseguir entender, pelo menos, qual é a situação que ele está. Quais são os perigos mais imediatos. Aonde ele pode bater, do que ele tem que se desviar. Então, a gente tem que acreditar nesse potencial que a gente tem de ser luz, né? Nesse potencial que a gente tem de fazer com que essa pequena luz que nós somos capazes de refletir atinja esse mundo ao nosso redor e atinja os nossos corações. Porque primeiro essa luz divina ela bate aonde? No espelho. Então nós estamos absorvendo essa luz. Quando a gente faz uma prece em nome de alguém, quando a gente está direcionando, né, esse momento de fazer uma pequena concentração dos nossos pensamentos e direcionar para o planeta Terra, nós estamos recebendo essas vibrações. Nós estamos sendo iluminados por essa luz, por esse grande sol de amor que nos envolve. E aí a gente reflete para o mundo, né? Então, quanto mais nós nos afinizarmos, à medida que essa luz vai passando através de nós também vamos ganhando habilidades, nós também vamos modificando e fazendo sarar as nossas feridas, né? Permitindo que se cicatrize áreas dos nossos espíritos que estão lesadas ao longo de muitos séculos. A gente não sabe a nossa história pregressa, né? Conheça algumas das nossas tendências, a gente não sabe com detalhe de tudo aquilo que a gente produziu. Mas muitos de nós trazem feridas que estão conosco ao longo de muitas encarnações. Então é preciso que a gente se levante, como dizia Jesus lá na nossa mensagem inicial. É preciso que a gente levante para fazer o curativo e pare de ficar caído no chão, reclamando que a ferida está doendo, reclamando, olha aqui, ó, tá vendo essa ferida aqui? Foi o fulano que fez. Tá vendo essa ferida aqui? Olha como ela é grande. Muitas vezes nós somos essa criança espiritual que fica ali afinizada com a sua dor, vendo os seus defeitos, vendo as suas imperfeições. É preciso que a gente abra um novo olhar, que a gente se permita ver além das nossas feridas. Tá bom, a minha mão tá machucada, mas e a outra mão? Tá sadia. E o outro resto do corpo inteiro? Tá sadio. Então é preciso que a gente gere movimento com esse resto do corpo que tá vazio, tá sadio, né? Com esse resto do corpo que pode fazer alguma coisa, né? Então lá na lição 2, ainda desse livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel faz uma lição que chama Segue-me Tu, que é uma passagem em que tem uma indagação de Jesus falando dessa dificuldade que a gente tem, né, de ficar esperando os outros, né? Mas o fulano não fez a parte dele.
Se fulano não fez a parte dele, como é que eu vou fazer? A gente fica sempre nessa expectativa, né? Ah, o outro não fez. Ah, tinha alguma coisa que deveria ser feita e não foi. E a gente, nessa expectativa, perde a oportunidade de fazer a parte que nos cabe. E a fala vem de encontro a esse movimento, né? Segue-me tu. Faz você a parte que te cabe. Faz você o melhor que você puder. Vibra você nos pensamentos mais elevados, né? Para que a gente possa construir essa oportunidade de regenerar, né? Quando a gente pensa em regenerar, né, vamos regenerar o tecido, vamos criar um tecido novo, né? Vamos regenerar o planeta Terra, vamos criar a possibilidade do novo surgir. Mas vamos criar como? A partir de cada um de nós. Sejamos nós aquele que segue o Cristo. E quando a gente fala seguir Jesus, não é seguir um caminho só de felicidade, como a gente viu ali no final da lição que a gente leu na abertura, né? Ele coloca lá, muitos cristãos esperam seguir Jesus num caminho de almofadas luxuosas. Esse não é o caminho real dos verdadeiros cristãos, né? A gente vê desde o início, né, dos primeiros cristãos, as primeiras formações, as primeiras ligações cristãs, que a proposta não era de glória na terra, a proposta não era de ganho imediato. Pelo contrário, né? A gente vê que a grande maioria dos grandes cristãos, dos primeiros cristãos, né, passaram por grandes holocaustos. Aquele momento da escolha, o momento de dizer sim, sim, não, não. Aquele momento de seguir Jesus, vem e me segue. E a gente diz, sim, eu sigo. Apesar das dores, apesar das dificuldades, né? Apesar de um caminho, como o Emmanuel descreveu ali, né? Passando pela via crucis, né? Pela via de sofrimento, mas amparados, nunca sozinhos. Jesus teve lá o Cirineu que ajudou a segurar a cruz, teve lá a moça que foi e limpou, né, o suor do rosto, e mesmo no momento mais difícil, lá da cruz, ele estava vendo ali a mãezinha, o amigo querido, né, sempre amparado. E no final ele diz o quê? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, sabendo da nossa limitação, mas ainda assim acreditando na nossa possibilidade de mudança. E a gente também tem que acabar com essa ideia de que a história de Jesus acaba na cruz. O sofrimento acaba na morte, porque não é essa a mensagem que o Cristo veio trazer para a gente. A grande mensagem de Jesus é do ressurgimento, é depois da cruz, né? Depois daquele momento da cruz, a gente tem Jesus ressuscitando, né? A grande materialização dele, a Madalena, os discípulos de Emaús, o encontro, o reencontro com seus apóstolos, né? E o segmento da tarefa, quando ele dá a eles a possibilidade de irem ao mundo e pregarem essa palavra do evangelho, né? Pregarem essa palavra do amor. Nós podemos, cada um de nós, sermos esses discípulos. O mundo precisa de pessoas que falem do amor. No momento que a dor visita os nossos corações, é preciso que a gente fale de amor, né? É preciso que a gente visite esse nosso eu profundo. É preciso que a gente redescubra a nossa filiação divina. E sabendo que somos filhos de Deus, somos capazes de disseminar esse potencial de amor pelo mundo. Mas é preciso que a gente confie, é preciso que a gente ore e é preciso que a gente faça a parte que nos cabe. Essa era a nossa proposta dessa nossa conversa na tarde de hoje. E a gente vai encerrar, então, elevando os nossos pensamentos a Jesus, levando a nossa vibração de amor por esse planeta, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos encarnados nesses dias de turbulência, nesses dias de tribulação, que possamos, Senhor,
enxergar em nós a possibilidade do equilíbrio, que possamos ser pontos de luz, pequenos postes a iluminar os caminhos da renovação. Dá-nos coragem, Senhor, para passarmos pelos momentos da grande dor, mas que sejamos capazes de ressurgir aonde tu nos chamares, seja no plano espiritual, seja nas tarefas do plano material, que tenhamos coragem de enfrentar as nossas semeaduras, de nos encontrarmos com esse caminho de amor e, finalmente, semearmos neste mundo o melhor de cada um de nós. Dá-nos coragem, Senhor, de seguirmos as instruções do nosso Mestre amado, não só de palavras, mas de atitudes, de realizações, a cada dia, a cada momento, nos nossos lares, no nosso local de trabalho, aonde quer que tu nos convoque. E que possamos, nesse momento, elevar as nossas vibrações de amor pelo nosso planeta que passa por tantas dores. Que o nosso coração possa se envolver com aqueles que passam pelas dores físicas, com aqueles que retornam neste momento ao plano espiritual, que eles possam fazer toda essa transição na tranquilidade e na confiança de que não estão sozinhos, que a vida permanece e que somos, cada um de nós, encarnados e desencarnados, espelhos a transmitir o amor de Deus. Dá-nos coragem para fazermos o melhor de nós aonde estivermos. Que assim seja, Senhor. Então, envolvidos nessas vibrações, eu agradeço a vocês a oportunidade do encontro e espero que em breve a gente possa se ver novamente. Fiquem com Deus, que a Casa de Maria seja um ponto de luz sempre presente nos nossos corações a cada dia. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo encontro.